Pode o demônio inspirar falsas visões a um místico? Extraído do Suma Demoníaca do Padre José Antônio Forté. As naturezas angélicas têm poder para inspirar visões e vozes a qualquer mente humana. No entanto, Deus, para evitar o desajuste que este tipo de influências produziria nas almas, caso ocorressem com frequência, praticamente nunca consente que aconteça. Só as permite em raríssimas ocasiões e quando a pessoa detém meios de descobrir a verdade. Desde logo, se não fosse o Altíssimo conter a atuação dos demônios, estes se apresentariam continuamente como anjos ou santos. Há casos em que, inclusive, tem aparecido com as feições de Nosso Senhor Jesus Cristo. No caso realmente excepcional de que tenha havido uma revelação mística a uma alma e o diretor espiritual se apresente a dúvida se há ou não interferência do demônio, há dois critérios que se podem usar para tentar a verdade. Primeiro, seguir toda a inspiração que nos leve ao bem, como se procedera de Deus. E segundo, obedecer ao diretor espiritual acima de toda revelação. Se uma revelação, mensagem, aparição ou o que mais possa ser verdadeira ou falsa, produto da imaginação, da atuação do demônio ou vinda de Deus, nos leva a fazer o bem, então sigamos como se viesse diretamente de Deus. Pois na pior das hipóteses, se o demônio é quem nos está pregando a prática do bem, por que não lhe darmos ouvidos? Se o demônio nos exorta ao bom caminho, haveremos de rejeitar tal conselho por ser mau ou conselheiro? Por meio dessa linha de raciocínio, findam as dúvidas desnecessárias e se evita a perda de tempo quando tentarmos mapear a origem do que nos chega à alma. Acima de tudo, temos de antepor a ordem do confessor ao diretor espiritual a estas supostas revelações. Não importa quão bom ou nobre seja que nos inspire tal revelação, devendo nos submetermos tudo à obediência devida ao confessor. Pois também o que provenha diretamente de Deus deve ser filtrado nos caminhos da obediência aos legítimos pastores. A recepção de revelações é um dom menor se comparado à obediência. Sendo assim, se tais revelações provierem da parte do demônio, de duas uma. Ou entrarão em conflito com a obediência ao confessor, ou logo deixarão de conduzir ao bem, incitando ao mal de vez em quando. O demônio não resiste muito tempo inspirando bons conselhos. Do contrário, se a revelação é de Deus, não haverá conflito entre a revelação e o diretor espiritual, pois a obediência ao diretor espiritual é a obediência a Deus através desse clérigo. A obediência a uma revelação será sempre a obediência a uma suposta revelação, enquanto a obediência ao confessor é algo santo e seguro. Aquele que está sob direção deve recordar a máxima que nos diz para obedecer sempre enquanto não for pecado. O místico não somente não se libera da obediência, como ainda deve estar mais sujeito a ela. E por quê? Para evitar o perigo sempre constante que todo místico corre de cair no pecado da soberba. Por isso, ele deve desconfiar mais de seus próprios julgamentos, submeter-se e ser humilde diante de um homem mais pecador do que ele. Do contrário, pode suceder que ele, o que ocorreu com o diabo, que, enamorado de si mesmo, corrompeu todos os dons supremos que havia recebido. E digo isto com especial conhecimento de causa, pois, há muitos anos atrás, fui escolhido como diretor espiritual de uma alma que dispunha de vários dons realmente extraordinários. A veracidade desses dons pude atestar em várias ocasiões, sem que permanecesse de pé nenhuma dúvida. Mas pouco a pouco aquela pessoa começou a deixar de atender às minhas indicações. Ela considerava que estava tão avançada em perfeição que, incluso, poderia ser guiada diretamente pelo Espírito Santo. Ao constatar eu que uma terrível soberba surgia no horizonte, ainda que estivesse longe, converti meus conselhos à pessoa em ordens. Mas a pessoa optou por seguir suas próprias inspirações mais do que o que eu lhe propunha. Assim, paulatinamente, ao longo dos anos que se seguiram, pude assistir no camarote, por assim dizer, que se inflamava cada vez mais soberba, ou seja, orgulho. Finalmente, lhe dei um ultimato: ou me obedecia, como confessor, ou eu deixaria de ser seu diretor espiritual. Optou por seguir seu próprio caminho. Um ano depois,
me informaram alguns amigos que a pessoa havia caído em pecados mais graves. Depois de sucumbir em não poucos pecados, havia perdido os seus dons. Aqueles que eu havia conhecido reais e impressionantes. Terríveis foram estes fatos, que sempre me recordarão que, no caminho que nos leva à santidade, há muitos outros que caem na vala, como um dos orgulhosos, e dos quais nunca conheceremos os nomes.